controle. Domingo passado, trouxe aqui a mensagem parte 1, onde nós compartilhamos a respeito da vida de Abraão, né? Um pouco a respeito da vida de Abraão. E hoje nós estaremos compartilhando a respeito da vida do rei Davi. Gente, há uma confusão muito grande por aí, por isso eu decidi ministrar sobre o tema, o Deus que está sempre no controle. Há pessoas que dizem ou pensam, Deus criou todas as coisas sim, mas abandonou as coisas criadas à sua própria sorte. Há quem diga que Deus só conhece alguns episódios da história das coisas criadas e não todos os episódios. Então, eu fiquei muito entusiasmado e até encorajado para falar para você que a Bíblia Sagrada nos mostra claramente que esse Deus que criou todas as coisas ainda tem o controle das coisas criadas, ok? Nós cremos dessa forma, nós cremos sim que Deus criou todas as coisas e intervém na história da criação. Por isso nós estamos aqui, porque Deus, Ele permitiu que um dia o seu único filho viesse para nos resgatar do pecado e nos dar a oportunidade de sermos de fato novas criaturas e vivenciarmos a experiência magnífica e maravilhosa de ser igreja de Jesus na terra. Por isso a gente está aqui. Eu escolhi um texto no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo, ele rememora durante a primeira viagem missionária, quando chega ele e Barnabé em Antioquia da Pisídia. Ele então faz um relato diante de um grupo de pessoas sobre, por exemplo, que aquilo que estivera sobre Davi era identificado na pessoa de Jesus. E aí me chama muita atenção o fato da pregação de Paulo, podemos dizer assim, do testemunho de Paulo, falar sobre Davi de uma forma muito linda, dizendo, Davi foi escolhido de Deus, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E aí eu quero te dizer que eu acho que nós precisamos entender que esse Deus, que está sempre no controle, Ele vê a cada um de nós como filhos e filhas amados e amadas segundo o seu coração. O texto encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 21 e 22. Nós vamos ler apenas esses dois versículos. Diz assim a palavra de Deus: e depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, em outras versões, rejeitado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Veja bem, venham comigo, o texto fala que o povo de Israel, o povo de Deus, um dia pediu um rei. A história bíblica nos mostra que antes do rei havia o quê? Os juízes. Junto dos juízes tinham os profetas. A Bíblia fala claramente que juízes julgavam as causas de Israel e os profetas falavam em nome do Senhor. Por isso você pode observar muitos profetas falando assim diz o Senhor. E aí então, depois desse período
de tempo, cerca de 450 anos, em que Deus usou profetas, em que Deus usou juízes. Então o povo chega para o último juiz de Israel, que exerceu um ministério sacerdotal também, e que foi profeta, pois a Bíblia diz que nenhuma palavra que saiu da boca desse último juiz, profeta e sacerdote chamado Samuel, a Bíblia diz, nenhuma palavra Deus deixou cair por terra. Nenhuma palavra que saiu da boca de Samuel, Deus deixou cair por terra. E aí então Samuel pega e consagra, unge Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que era uma tribo militarista, rei sobre Israel. E a Bíblia fala que Saul no início foi um bom rei, mas no final houve uma rejeição de Deus ao governo de Saul. Então Deus tinha um plano de levantar um homem, encontrar no meio do povo um homem que lhe fosse segundo o seu coração, para executar em Israel aquilo que de fato já desde a saída do Egito estivera no coração de Deus. Sim, porque Deus queria que Israel, seu povo, fosse um povo com uma, digamos assim, proeminência diante das demais nações. Mas Saul havia fracassado, e aí agora então Deus levanta Davi, cujo próprio nome significa ungido, cuja própria palavra, o próprio Deus dá testemunho, achei a Davi, um homem conforme ou segundo o meu coração. Sabe, esse Deus que está sempre no controle, Ele está buscando hoje aqui, você que foi achado por Ele e é segundo o seu próprio coração. Pastor, puxa vida, mas eu tenho uma linhagem de antepassados que tiveram tantos problemas, eu tenho aí um avô que foi assim, eu tenho um pai que foi aquilo outro, olha a minha mãe e tal. Eu quero te dizer, é você mesmo que Deus escolheu, e Ele sabe tudo quanto há na sua vida, pois o próprio Davi no Salmo 139, no verso 16, ele diz, ainda quando eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, todos os dias da minha vida já estavam contados e determinados perante o Senhor, quando nenhum deles ainda havia. Então eu quero te dizer, meu irmão, Deus conhece a sua história, mesmo antes de você existir. Deus conhece todos os dias da sua existência, mesmo quando nenhum deles ainda havia. Aleluia! Esse é o Deus que está sempre no controle. Daí eu quero te dizer que quando eu olho para a vida de Davi, eu percebo que esse Deus que está sempre no controle, Ele olha para cada um de nós de uma forma diferente. Quando Deus chamou Samuel e lhe disse que deveria ungir Davi rei sobre Israel, Samuel teve uma impressão falsa. Samuel teve uma impressão equivocada, mas Deus estava no controle. Ele nunca jamais perderá o controle. Então é interessante a gente perceber, por exemplo, que Deus, em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, Samuel havia olhado os irmãos de Davi. Samuel havia entrado na casa de Jessé, pai de Davi, havia visto os irmãos, e de repente Deus precisa dizer para Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, pois Davi era um menino, porque eu tenho rejeitado, aliás, Saul, eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, o Senhor não vê o que está diante dos olhos, o Senhor vê
o coração. Deus, quando olha para alguém, Ele olha não para a aparência, mas Ele olha para o coração. Sabe por que Saul foi escolhido e ungido rei de Israel? Porque as pessoas, incluindo Samuel, que tinha essa autoridade para ungir um rei, havia olhado para a altura de Saul. A Bíblia diz que Saul, ele sobressaía na altura, na estatura aos demais do seu povo. E Samuel e o povo olhou e falou: é ele. Agora veja só, agora Deus chama Samuel e diz: eu rejeitei a Saul, e agora preciso de um rei para governar a minha nação. E aí então Deus chama a atenção de Samuel dizendo: eu não olho para a estatura, eu não olho para a aparência, eu não vejo com os olhos naturais, eu vejo aquilo que está no coração. Queridos, e quando Deus então chama Davi, e então Samuel tem essa incumbência, esse ministério de ungir Davi como rei de todo o povo de Israel, eu percebo uma coisa espetacular. Deus muitas vezes busca, vai atrás do pequeno, para que então possa fazê-lo grande. Jó 8:7 diz assim, não precisa projetar: o teu começo terá sido muito pequeno, mas o teu fim será grande ao extremo. Aleluia! Isso não se cumpriu somente na vida de Jó, não se cumpriu somente na vida de Davi, isso tem se cumprido na vida de todo o povo de Deus. Muitas vezes Deus nos tira de lugares inóspitos, muitas vezes Deus nos tira de um lamaçal, muitas vezes a nossa vida está assolada pelo pecado, talvez a nossa vida esteja oprimida por uma maldição, mas o Senhor é poderoso para levar a sua mão até onde nós estamos, e nos encontramos e nos ergue e nos coloca como destaque muitas vezes diante de todas aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Foi isso que Deus fez com Davi, segundo Samuel capítulo 7 versículo 8. Olha só que coisa interessante, Deus chama Davi, Deus pega Davi. Olha só o que diz aqui: agora pois assim dirás ao meu servo Davi. Deus está falando, Deus está falando com você que está aqui. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada. Olha que coisa interessante, Davi era apenas um jovem que pastoreava o rebanho de seu pai, e Deus então faz uma declaração profética a respeito daquilo que faria com aquele jovem. Deus diz: eis, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, eis que te tirei da malhada, de detrás das ovelhas, e te coloquei para governar a Israel, o meu povo. Vamos ver o que diz, essa versão diz isso: para que fosses soberano. Ou seja, Deus, Ele pega alguém cujo começo de vida, cujo início é pequeno, aparentemente não é percebido por até mesmo aqueles que estão à nossa volta, e Deus é capaz de nos pegar e transitar conosco por um caminho que nos leve a lugares que a gente vai conquistar, que sequer a gente imaginaria que pudesse conquistar. E foi isso que Deus fez com Davi. Tirou Davi lá do meio das ovelhas e o colocou por soberano. Numa versão mais atualizada diz: dei a você renome em todo o Israel. Sabe, Deus faz com que o nosso nome seja engrandecido. Eu gosto de quando Jó
depois de toda a experiência amarga, de dores, de sofrimentos, de situações das mais adversas, Jó então, depois de perfazer esse caminho, onde talvez em alguns momentos ele não percebesse sequer que Deus estava junto dele, mas Jó, depois de um tempo, olhando não mais com os olhos naturais, mas sim os olhos espirituais. Em Jó 42:2, Jó então, percebendo que o plano de Deus é imutável, que os propósitos de Deus se cumpririam na sua vida, Jó então diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos serão impedidos. Esta palavra é palavra de Deus para a sua vida, aleluia! E aí Jó, nessa andança, nessa experiência de entender que agora esse Deus não somente interviria, mudando o seu cativeiro, mudando o seu estado, mas esse Deus mostraria para Jó: ei Jó, a despeito de tudo quanto você tem vivido até agora, eu estou sempre no controle. Eu sei que há pessoas que saíram de casa dizendo: Deus, tu estás na minha causa, Deus, tu estás no meu negócio, Deus, tu estás no meu casamento, Deus, tu estás na minha casa, Deus, tu estás na vida dos meus filhos. Eu tenho uma palavra para a sua vida. Ele, o Senhor, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, está sempre no controle, aleluia. Jó 42:5 diz: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Sabe, o salmista no Salmo 32, verso 8, ele falando da parte do Senhor, esse rei Davi que teve essa experiência de ser apanhado no meio das ovelhas e ser colocado como rei, num lugar de destaque. Esse salmista diz: instruir-te-ei e te guiarei pelo caminho com os meus olhos, e farei você seguir pelas minhas vistas. Ou seja, há um momento na nossa vida que mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente não perceba, ainda assim, há momentos na nossa vida que Deus está bem perto de nós, que Deus está nos carregando, que Ele está mostrando para nós que nós estamos guardados pelo seu poder. Sabe, eu creio, aqui nós temos o pessoal da rede jovem da igreja, a galera adolescente está toda aqui, glória a Deus pela vida de vocês. Sabe, muitas vezes vocês têm recebido palavras de derrota, muitas vezes pessoas têm lançado palavras de maldição contra vocês, dizendo: você não vai dar em nada, você não será nada na vida. Eu quero nessa hora, em nome de Jesus, desfazer da sua vida, querido, querida, moço, moça, toda palavra de maldição que um dia foi lançada contra vocês, sabe, aqueles padrões repetitivos também, e padrões destrutivos familiares. Há muito tempo a nossa família é assim, há muito tempo acontece isso. Eu repreendo todo esse tipo de investida maligna contra a vida de vocês e declaram: sobre vocês não vale encantamento, sobre vocês não está maldição, mas sim a bênção do Eterno. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Houve um momento que Davi mostrou, melhor, vou refazer, houve um momento que Deus mostrou o que estava fazendo na vida de Davi. Pode projetar, primeiro a Crônicas, capítulo 14, verso 17. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, verso 17. Deixa eu te contar aqui para você ser contextualizado.
Hirão, rei de Tiro, fornece a Davi todo o material que Davi precisava para executar o projeto de Deus para Israel. A fama de Davi diante das nações circunvizinhas havia crescido. Davi havia sido o quê? Engrandecido diante de todas as nações. E aí, agora cumpre-se na vida de Davi algo maravilhoso. A Bíblia diz: assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu te atualizar e te contextualizar. A fama de Davi veio crescendo. Davi foi desenvolvendo algo poderoso através do relacionamento com esse Deus que está sempre no controle. Davi não se tornou um Superman. Davi não se tornou um ícone das redes sociais. Davi se tornou alguém que tinha relacionamento com Deus. Por isso Deus, quando dá testemunho de Davi, fala: meu servo Davi. E aí, uma coisa interessante, agora diante de todas as nações, Deus dá esse destaque a Davi. E aí, eu quero te dizer que o que acontece com Davi aqui era exatamente o fruto de todo o relacionamento que Davi teve com Deus, mesmo quando ele falhou, mesmo quando ele pecou, mesmo quando ele transgrediu. Davi não foi um homem que cometeu apenas um adultério. A Bíblia diz, inclusive, que Davi foi um homem sanguinário. Daí, eu quero te dizer que, quando Davi estava sendo tratado por Deus, trabalhado por Deus, houve um momento em que Davi fracassou. A Bíblia fala, no ano em que os reis saíam à guerra, tendo Davi chamado Joabe, lançou Joabe para ir à frente do seu exército. E diz lá, no ano em que os reis saíam à guerra, Davi ficou no palácio. Uma das coisas que mais tem acontecido com crentes é eles ou não irem para onde Deus está pedindo que eles vão, ou então eles irem para onde Deus não está mandando eles irem. Isso é um problema. Tem sido um problema. A alma humana vive constantemente em conflito. E aí muitas vezes você pensa que algo bom pode te acontecer se você tomar aquela ou outra decisão, e eu quero te dizer que uma das coisas mais importantes na vida de cada um de nós é exatamente a gente se lançar nas mãos de Deus, sabendo, eu não sei a resposta, eu não sei que decisão tomar, mas Deus é soberano, está sempre no controle, e Ele sabe de todas as coisas. Por isso o temor se abateu ou veio sobre todas aquelas nações que estavam à volta de Israel, porque a fama de Davi correu, não como um homem precipitado, mas um homem que obedecia e fazia, mesmo diante dos fracassos, ele temia o Senhor e desejava fazer exatamente a vontade de Deus. Então, por isso a fama de Davi cresceu. Por isso é necessário a gente entender que nós, mesmo sendo quem somos, que muitas vezes fracassamos, Deus, em sua soberania, nos dará sempre uma oportunidade para haver uma restauração em nós. Davi ficou no palácio. De repente ele olha e havia uma mulher tomando banho.
E ele cobiçou aquela mulher, e ele pediu que trouxessem aquela mulher até ele, e aquela mulher era exatamente esposa de um soldado ou de um capitão do seu exército, chamado Urias. E Davi se relacionou com ela, e ela engravidou. E Davi, para tentar apagar o seu pecado, a sua transgressão, chamou Joabe e disse: Joabe, você como general, como chefe do exército, coloque Urias na frente de batalha, porque hão de acertá-lo. E Urias faleceu. E a Bíblia faz um triste relato a respeito desse pecado de Davi. A Bíblia diz que Batseba, mulher de Urias, deu a Davi um filho. A vida de Davi estava bagunçada. Davi engravidou a mulher de outro. O filho nasce. A Bíblia diz que ele estava doente, enfermo. A Bíblia diz que Davi, quando soube a notícia de que o bebê estava enfermo, se vestiu de pano de saco, jogou cinza sobre a sua cabeça e ficou prostrado durante 7 dias, e depois chegou a notícia: Davi, a criança morreu. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está falando ao meu coração, há uma unção profética aqui nessa manhã, e Deus está falando no meu coração, que às vezes você não engravidou a mulher de outro homem, às vezes você não adulterou, não traiu, às vezes você não se corrompeu e não foi corruptor também, mas eu quero te dizer que muitas vezes aquele sonho, aquele projeto, aquele sentimento, aquilo que você desejava no seu coração, era algo que Deus não estava nada presente nisso, e aí você então lutou, e você se esforçou, mas eu quero te dizer uma coisa, a notícia chega, aquele sonho fracassou, aquele projeto sucumbiu, aquele sentimento se foi, aquele desejo se apagou, sabe por quê? Porque você se precipitou, você tirou da gaveta algo que Deus não disse para você tirar, você foi para lugar que Deus não disse para você ir, e você também não foi para lugares que Deus havia dito para você ir, mas eu tenho uma notícia boa para você, aleluia, é sempre possível ver na nossa vida uma restauração poderosa de Deus. Eu quero mais uma vez declarar Jó 8:7, o teu princípio, o teu começo terá sido pequeno, mas o teu final será grande ao extremo, aleluia. Sabe o que Davi fez? Teve a oportunidade de se arrepender e de ver a sua vida restaurada e restituída. Salmo 51, verso 1. Davi chora, Davi lamenta, e Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Sabe, eu creio que hoje, nessa manhã, você vai precisar orar como Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Não afaste da minha vida a tua benignidade. Age na minha vida segundo as multidões das suas misericórdias. Sabe, você precisa entender, o pecado pode até ter te prendido um pouco, a transgressão pode até te separar um pouco desse Deus, mas Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. No Salmo 121, verso 1, Davi diz: levantarei meus olhos para os montes. De onde? De onde? De onde? De onde
me virá socorro. No verso 2, nós temos a seguinte afirmativa: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus que está sempre no controle. Deixa eu te dizer uma coisa. Há momentos na nossa vida que a gente pensa, está tudo descontrolado. Há momentos na nossa vida que a gente pensa, está tudo fora do lugar. Está tudo desconexo. Há momentos na nossa vida em que a gente pensa, será o nosso fim. Existe uma coisa que a gente precisa entender: todo pecado trará uma consequência. Mas sabe o que Deus declara a respeito de Davi? Nunca, jamais faltará herdeiro para o teu trono. Sabe o que Deus disse na palavra a respeito de Davi? Da tua descendência nascerá aquele que será o Messias. Mas Davi, num dado momento, teve muita dificuldade e ele precisou se voltar para Deus através da oração. E aí é necessário entender que o Deus que está sempre no controle, Ele tem o poder para restaurar o mais vil pecador. Sabe o que aconteceu com Davi? Davi teve outro filho de Batseba, chamado Salomão, e a Bíblia atesta sobre esse acerto, esse ajuste, essa restituição e essa restauração. A Bíblia diz, e nasceu Salomão a Batseba de Davi, seu esposo. Davi consertou aquilo que no início estava errado. Davi foi lá e casou-se com Batseba, e Deus então lhe deu um filho que foi herdeiro do seu trono. Eu quero declarar que ainda que o teu projeto tenha fracassado, ainda que o teu sonho tenha sucumbido, ainda que o teu desejo tenha sumido, ainda assim hoje Deus te trouxe a esse lugar para restituir, restaurar a sua vida. Ei, eu quero te dizer que nós cantamos agora há pouco, que Deus restaura sonhos. Não desista, não pare de lutar. Eu quero te dizer, a igreja de Jesus está sim, numa verdadeira batalha espiritual, e é necessário entender de fato quem são os nossos inimigos. Davi sabia quem de fato eram os seus inimigos, por isso Davi ajuntava povo para lutar contra os seus inimigos. Agora deixa eu te dizer uma coisa: os inimigos podem ser pessoas que estão cheias, dominadas de males, mas os inimigos podem ser espirituais. Salmo 17, versículos de 11 a 13. Esse é um dos salmos. Salmo no hebraico é Terrilim. Um dos salmos que a gente muitas vezes passa batido, e a gente não entende que nesse salmo Davi, através de uma oração, invoca a presença de um Deus para fazer justiça à sua vida. E nesse ponto desse salmo, Davi tem em mente a perseguição que Saul empreendeu contra ele, mas também tem em mente a investida de demônios contra a sua liderança ou a sua autoridade. Podemos manter esse texto aqui. No Salmo 91, no verso 7, não precisa projetar, o salmista disse:
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Ali o salmista está falando ou de pessoas que se tornam nossos inimigos, ou de demônios. O que o salmista está dizendo é que 1000 cairão ao teu lado, investirão, virão contra a sua vida, 10.000 também investirão contra a sua vida, mas cairão ao seu lado, à sua direita, mas não vai, digamos assim, triscar em você, não vai encostar em você. Sabe por quê? Porque aquele que te guarda é o Deus Todo-Poderoso, aquele que te guarda, que te protege, é o Deus que está sempre no controle. E agora Davi também tem em mente Saul e os demônios, e aí é interessante, porque Davi declara nessa oração pedindo a justiça de Deus: tem nos cercado agora nossos passos e baixaram seus olhos para a terra. Essa palavra, volta lá por favor, essa palavra baixaram os seus olhos para a terra, essa expressão é kadumá panavi, no hebraico significa o seguinte: os demônios estão olhando para onde nós estamos, nos cercando, rodeando a nossa vida para investir contra nós. Há demônios que não querem que você rompa. Há demônios que não querem que você seja bem-sucedido. Há demônios que não querem que você case. Há demônios que não querem que você gere filhos. Há demônios que não querem que você passe no concurso público. Há demônios que não querem que você dê mais atenção aos seus filhos. Há demônios que não querem que você se torne um dizimista na igreja. Há demônios que não querem que você esteja vivo. Eles baixaram os olhos para a terra, eles estão à nossa volta. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Me ajude, Henrique. Obrigado demais. Henrique é um filho muito querido, muito amado. Eu vou pedir ajuda ao Henrique aqui agora. Henrique, está vendo aqui, gente? Tem uma caixa de fósforo, certo? Fósforo é para acender fogo. Diferentemente do fogo do Espírito, os demônios, eles querem lançar cada um de nós no lago de fogo e de enxofre. Pastor, quando é que os demônios conseguem isso? Quando eles nos aprisionam. Mas sabe por que você está aqui? Porque hoje Deus tem uma solução para essa sua causa que até agora você não viu solucionada. Os demônios estão te atacando. Você encontra-se numa verdadeira guerra, batalha espiritual. Você olha para um lado e vê ataque, você olha para o outro e vê ataque, você percebe que eles estão te rodeando. E às vezes você sente isso. Eu não sou diferente de vocês. Eu passei e ainda passo por isso. Henrique, eu vou te pedir, querido, para por gentileza pegar um fósforo desse. Está vendo essa borda aqui do copo? Aqui é a nossa vida. Nós estamos aqui, ó, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Mas os demônios estão aqui ao nosso derredor, querendo fazer com que todos os sonhos de Deus se afastem de nós, querendo fazer com que a gente não compreenda, não creia que o Deus da Bíblia está no controle, está sempre no controle. Henrique, risca o fósforo aqui, por favor. Pode riscar, bota fogo. Pode botar fogo. Isso, deixa queimar. Deixa eu te ajudar. Vamos lá. Pega um outro palito. Pode botar
Eles estão atacando. Eles chegaram até onde Deus permitiu que eles chegassem. Daqui em diante, eles não conseguem mais. Pastor, por que que... Obrigado, Henrique. Um aplauso ao Henrique. Porque eles chegaram até aqui. Porque até aqui Deus permitiu que eles chegassem. Mas eles não têm controle. Quem está no controle da sua vida é o Deus que criou os céus e a terra. Isso aconteceu com Davi. Isso aconteceu com Jesus. Acho lindo o relato bíblico a respeito dos últimos dias de Davi. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 29, 26 a 28. Assim, vamos fazer o seguinte, para os irmãos compreenderem melhor, vamos voltar lá para o Salmo 17, de 11 a 13, ok? Tem nos cercado até agora nossos passos, e baixaram seus olhos para a terra, ou seja, rodearam a nossa vida. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijo, porque o leão, quando é adulto, que ele tem aquela juba, ele se mostra na sua imponência, ele diz, eu domino esse lugar. O leãozinho, ele fica escondido, para que uma presa inocente passe, e ele possa então arrebatá-la. É isso que Davi está explicando aqui. Vamos lá, verso 13, levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio com a tua espada. Sabe o que que Davi faz aqui? Uma oração de guerra. Deixa eu te dizer uma coisa, o Deus que está sempre no controle, Ele espera que o seu povo entre muitas vezes em oração, dizendo, Senhor, o inimigo é grande, o inimigo é poderoso, mas eu creio que o Senhor vai derrubá-lo. Essa palavra derriba aqui, quando você vai estudar o hebraico, significa joga-o de joelhos, que ele fique prostrado. E aí Davi diz assim, derruba, detém-no, Senhor. Quando Davi fala detém-no, Davi está falando, olha, Senhor, kaduma panavi, no hebraico é o seguinte, Senhor, eu estou numa guerra, eu estou numa batalha, mas antecede a ele, chega antes dele. Sabe, eu creio que o Senhor está lutando por nós hoje. Eu creio que o Senhor entrou na tua causa. Eu creio que o Senhor está visitando a sua casa agora. Eu creio que o Senhor está restaurando a tua saúde agora, em nome de Jesus. A sua oração é essa, detém-no, Senhor. Chega antes dele. Se põe na minha frente. Eu fui criado numa rua em São Gonçalo, chamada Antônio Alves. A galera que foi criada ali não era fácil não. Eu tinha um apelido que me foi dado pelo meu tio, irmão da minha mãe, que morreu de uma forma muito triste. O meu apelido era Zebra. Eu tinha tudo.
para me tornar o vulgo zebra, né? O apelidado de zebra. Mas aos 18, quase 19 anos, eu tive a graça e a maravilhosa oportunidade de conhecer Jesus. E entreguei a minha vida a Ele. E agora eu sou chamado Pastor Márcio, para a glória de Deus. Quando todos acharem que é o seu fim, será exatamente aí que Deus vai entrar e inaugurará na sua vida um belo e maravilhoso recomeço. Os dias de Davi não foram fáceis, mas terminaram da maneira como Deus quis. Sabe como Davi morreu? Davi descansou. Davi morreu em boa velhice. 1 Crônicas 29. 26 a 28. Assim, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. 40 anos durou o reinado de Davi. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos. E em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Sabe, houve um momento na história em que Deus olhou e viu que seu povo estava corrompido. E Deus então pensou: eu vou enviar meu único filho e vou dar a possibilidade magnífica e maravilhosa a essa gente de se arrepender dos seus pecados e terem um novo momento de vida, uma nova etapa de vida. Eu vou permitir que eles tenham um novo nascimento e andem na minha presença e descansem em meus braços. Jesus veio e Jesus foi para a cruz. Você encontra isso em Mateus capítulo 27, versículos 45 em diante. Ele foi julgado. Um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, o ajudou até aquele local onde seria crucificado. Então penduraram ele no madeiro. Havia ali, ao lado daquele madeiro, 2 homens também sentenciados à morte, e Jesus entre eles. Sabe de uma coisa? Não foi nada fácil para Jesus, assim como não é nada fácil para nós. Pregado naquela cruz, olhando a multidão à sua volta, pois aquela mesma multidão que seguia, que via os milagres que ele fazia, naquele momento disse: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus na cruz, ele pôde antever que hoje eu e você estaríamos aqui. E ele então clama e diz em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Talvez essa tenha sido a minha oração num dado momento da minha vida. Talvez essa tenha sido a sua oração num dado momento da sua vida. Talvez essa tenha sido a nossa oração, ou esteja sendo a nossa oração hoje. Deus meu, por que tu me abandonaste? E as pessoas disseram: olha, ele está chamando Elias o profeta, vamos aguardar para ver se Elias vem salvá-lo. O Deus que está sempre no controle
tem poder para transformar escândalos em milagres. De repente, ao meio-dia houve trevas, terremotos. Passaram-se 3 horas, era 3 da tarde. E a Bíblia diz que Jesus expirou e rendeu o espírito. O centurião romano e os soldados que estavam com ele olharam e perplexos disseram: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Só que os demônios que atacam a nossa vida, os nossos inimigos, muitas vezes conseguem nos atingir até um certo tempo, mas não completamente. Sabe por quê? Porque Deus está sempre no controle e Ele tem tudo em suas mãos. Os demônios, quando Jesus rendeu o espírito, celebravam e achavam: agora foi o fim, agora Ele morreu. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que naquela bela manhã de domingo como essa, Ele ressuscitou. Deus transformou o escândalo da história num grande e poderoso milagre, a ressurreição de Jesus. E é exatamente na ressurreição de Jesus que também encontramos todas as nossas ressurreições, pois o texto que eu citei de Mateus 27, 45 a 54 termina dizendo que muitos daqueles que morreram no Senhor saíram dos túmulos e foram vistos por muitas testemunhas. Eu quero convidar você a ficar em pé. Há uma coisa linda em Davi. Davi, ele anelava pela presença de Deus. Davi, ele queria a presença de Deus. Ele sabia, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu só quero a presença desse Deus. Eu só quero estar na presença desse Deus. Senhor, hoje eu não quero te pedir nada. Senhor, hoje eu reconheço a minha limitação e a minha pequenez. Mas, Senhor, eu tenho problemas. Eu tenho coisas na minha vida, Senhor, que denunciam que eu não estou bem, que as coisas não estão bem. Sabe, Senhor, eu quero cair nas tuas mãos agora, como fez Davi quando pecou. Davi, na oração no Salmo 51, ele disse: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Onde estão aquelas pessoas que hoje, de uma forma desesperada, sabe, de uma forma extravagante, onde estão aquelas pessoas que querem rasgar o coração diante de Deus, dizer: Deus, eu quero a tua presença mais do que tudo. Onde estão? Onde está você? Você que quer correr para o altar de Deus, você cujo coração foi tão atacado por demônios, mas agora você sabe, os demônios não têm mais poder para tocar em você. O Senhor os expulsou da sua vida, e hoje, agora, nesse momento, você não quer outra coisa senão estar na presença de Deus, adorar ao Senhor. Eu quero te dar 2 minutos para sair do seu lugar e vir aqui à frente e se prostrar em adoração. Rasgue o coração, seja extravagante adorando a esse Deus, o Deus que está sempre
no controle. Aleluia. Eu só quero tua presença. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser deitar no chão, deite. Se você quiser sentar, sente-se. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Meu Deus, teu coraçãozinho está na mão do Rei. Aleluia. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Entregue-se a esse Deus. Entregue-se sem reserva. Diga: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Eu só quero. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. aleluia. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero
Você veio ao altar de Deus. Você saiu do seu lugar. Eu não quero sair da presença de Deus. Houve um momento na minha vida, um dos momentos mais difíceis. Eu deitei, eu tentei ler a Bíblia e não consegui, pois eu me encontrava chorando, com os olhos marejados. E eu adormeci. E alta madrugada, um clarão invadiu a sala onde eu estava deitado. Havia um ser. Ele tinha uma cabeleira branca que tocava o teto. Ele segurava com as mãos um rolo enorme. Ele não dirigiu a mim uma só palavra, mas ele segurou o rolo com a mão direita e levou-o até onde eu estava deitado, e eu abracei aquele rolo. Quando acordei no dia seguinte, mesmo diante daqueles questionamentos todos que haviam bombardeado a minha mente na noite anterior, no dia seguinte, eu acordei diferente. E eu vi que a minha Bíblia estava aberta sobre o meu peito. E quando eu fixei os meus olhos na Bíblia, os meus olhos fixaram em 1 Coríntios 2:9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu gostaria de saber se há entre nós alguém que ouviu esta palavra e diz: hoje eu quero, sem reservas, entregar a minha vida a Jesus. Eu quero saber e ter a certeza que esse Deus está sempre no controle da minha vida. Eu quero saber que, a despeito das minhas falhas, das minhas imperfeições, do meu pecado, esse Deus é poderoso para restituir, restaurar tudo aquilo que um dia me foi tirado. Há alguém entre nós que quer fazer essa declaração, entregando a sua vida hoje a Jesus? Se houver, levante a mão, por favor, bem alto. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém que deseja hoje entregar a sua vida a Jesus? Nós vamos continuar adorando, e eu vou pedir que você, por gentileza, volte para o seu lugar, mas respirando fundo. Saiba de uma coisa: o Senhor, Ele deseja que você esteja permanentemente em sua presença.